Estamos chegando a mais de 20 mil casos confirmados de coronavírus, todos menos 200 casos ocorrendo na China, e tivemos recentemente a primeira morte fora da China, ocorreu nas Filipinas. O risco de morte continua em 2% e algumas peculiaridades são interessantes de se observar. Continua a tendência de não termos casos em pessoas mais jovens, a maioria das situações mais graves que vão à pneumonia com insuficiência respiratória são de pacientes acima dos 60 anos e com condições crônicas pré-existentes, várias doenças tipo bronquite crônica, tabagismo, diabetes, doenças cardíacas, insuficiência renal, enfim, tantas outras que pode acontecer nessa faixa etária. Sendo que a maioria dos casos, de fato, são leves. Mesmo em adultos jovens, não há evolução para pneumonia. 2 novos sintomas são interessantes de se observar. O primeiro é que coronavírus, alguns subtipos estavam no passado já ligados a algumas manifestações no coração. Isso aconteceu na China em 12% dos casos até o momento, principalmente com arritmias. E temos as manifestações de sintomas gastrointestinais, principalmente diarreia. Alguns pacientes têm vômitos, bastante náuseas também. Uma médica, amiga em Xangai, reumatologista, me escreveu ontem que é um momento de pânico praticamente dentro das instituições médicas do país, embora eles estejam trabalhando. Ela foi ao hospital ver seus pacientes, sempre com proteção, e essa adjetivação eu entendo porque é uma situação de dificuldade em que as autoridades tentam conter a epidemia. Nesse sentido, tenho recebido perguntas de vocês sobre como conduzir um caso suspeito. No Brasil ainda não temos nenhum caso confirmado, mas é interessante saber o que fazer. Por exemplo, uma pessoa que está com febre, sintomas respiratórios tipo tosse, falta de ar, algumas dores no corpo, coriza, talvez diarreia, deve ser questionada se houve algum contato com pessoas que vieram recentemente da China, principalmente nos últimos 14 dias. Ou então, se essa mesma pessoa esteve visitando a China em qualquer das suas regiões. Nesse caso, o correto seria colocar uma máscara, colocar alguma proteção na parte respiratória das pessoas, boca e nariz, e conduzi-lo a um serviço de saúde, orientando o médico do atendimento para que haja um isolamento dessa pessoa e se possa conduzir então os testes diagnósticos. Os serviços de laboratório na China estão sobrecarregados, estão fazendo alguns deles mais de 5 mil testes para o coronavírus por dia. Portanto, está havendo algum tipo de problema de controle de qualidade, alguns falsos positivos, exames que estão dando positivos, na verdade, seriam negativos quando repetidos, ou repetidos em outro laboratório, ou então alguns falsos negativos. Ou seja, exames que inicialmente estão dando negativos, os pacientes continuam numa situação de pneumonia, uma situação de hospitalização, é repetido o teste, e esse teste, então, passa a ser positivo. Uma outra situação interessante e importante que vem acontecendo é o bloqueio de fronteiras de alguns países, Estados Unidos, por exemplo, não deixando qualquer pessoa que venha da China entrar nas suas fronteiras, exceto cidadãos americanos. O mesmo está sendo seguido já por outros países, mas na África, por exemplo, onde existe mais de 1 milhão de chineses trabalhando em minas e em engenharias de construção em vários países, não existe recursos suficientes para fazer esse tipo de triagem que seria obrigatório das pessoas chegando da China e com febre ou com sintomas respiratórios. Então é algo que praticamente é um balão de ensaio e nós temos que observar o que poderá acontecer. Justamente por isso, vários especialistas já falam em pandemia, ou seja, mais do que 2 continentes afetados pela epidemia do coronavírus. É de tirar o chapéu para a grande capacidade dos chineses de se mobilizar e realmente fazer o que é necessário. Eu me refiro à inauguração
do novo hospital para 1.000 leitos, especificamente dedicado aos casos de coronavírus na região de Wuhan. Então este é um empreendimento que foi inaugurado pelas autoridades e que certamente irá auxiliar, tirar um pouco ou muito até do estresse colocado em cima do pessoal de saúde que está atendendo naquela região. Inclusive são militares que têm treinamento e que vão atender nesse novo hospital. Por último e muito importante, sobre o tratamento. Algumas indústrias farmacêuticas enviaram a título gracioso os seus medicamentos antivirais. Especificamente eu tenho aqui o Lopinavir, Ritonavir para HIV, que são substâncias que poderiam eventualmente ter ação também no coronavírus, associados principalmente ao interferon, que é uma molécula de estimulação inespecífica do sistema imune e que para o HIV teve muito sucesso. Então, se espera que alguns experimentos sendo conduzidos já, estudos randomizados, controlados, ou seja, pacientes recebendo esse coquetel de antivirais, contra pacientes recebendo outros tipos de tratamento apenas de sustentação, como será a resposta? Se diminui o tempo de doença, se a doença se torna mais leve imediatamente, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Então, é um quadro experimental, empírico, nunca se tratou coronavírus dessa maneira, mas é uma medida que pode ser salvadora. Uma outra molécula na mesma linha é o Remdesivir, que é de uma indústria americana e que ia ter seus estudos iniciados em certos tipos específicos de viroses. Essa medicação também foi enviada à China e, da mesma maneira, estará sendo investigada em caráter experimental. Por último, anticorpos monoclonais contra o Ebola tiveram um efeito excepcional, com índice de cura de 94% quando associado ao Remdesivir. Portanto, esse também está sendo encaminhado para a região da China, em alguns hospitais, ou pelo menos em um ou outro centro, onde vai se tentar chegar a esse mesmo tipo brilhante de resposta de tratamento. Assim, com esse esforço mundial de se conter a epidemia e, inclusive, de tratar os pacientes infectados mais graves com novos medicamentos, vamos aguardar que a casuística comece a diminuir nos próximos dias ou semanas e que a normalidade possa se restabelecer.